Vamos passar raiva? Vamos falar de Michele Bolsonaro? Ela teve esses dias na igreja AD Alfa, que é a igreja presidida pela Cassiane e o seu esposo, o pastor Jairinho, e fez um discurso bem interessante que a gente vai assistir e comentar a respeito dele aqui. Bora ver? Não é fácil, a perseguição vem. Como o senhor bem colocou agora, falando da palavra, mais cedo Silas Malafaia também falou, as nossas liberdades estão sendo ameaçadas. A liberdade de expressão, a liberdade religiosa. E eu falo para vocês, meus queridos, hoje, na atual condição que nós estamos vivendo, eu não posso mais fazer o meu culto doméstico em casa. O meu culto que eu sempre fiz todas as semanas. Hoje eu tenho que sair da minha casa e ir para outra casa para poder orar. Porque até isso foi cerceado. Os meus irmãos que sempre estiveram comigo, desde a presidência da República, irmão simples, irmã do comando Coque, eles não podem mais entrar na minha casa. Mas amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, porque a nação é do Senhor Jesus. Glória a Deus, amados, porque se tudo der errado aqui, nós iremos morar com o Senhor na glória. E é o que me conforta. É isso que enche meu coração de esperança. Amém. Essa é a fala da Michele Bolsonaro. Mentiras em cima de mentiras, né? A gente precisa restabelecer a verdade aqui nesse canal. Bora ver de novo? Agora um pouquinho mais devagar, dando mais ênfase e mais atenção a algumas das falas dela. Bora ver? Atentai, Brasil. Vem comigo. Não é fácil, a perseguição vem. Como o senhor bem colocou agora, falando da palavra, mais cedo Silas Malafaia também falou, as nossas liberdades estão sendo ameaçadas. A liberdade de expressão, a liberdade religiosa. E eu falo para vocês, meus queridos, hoje, na atual condição que nós estamos vivendo, eu não posso mais fazer o meu culto doméstico em casa. O meu culto que eu sempre fiz todas as semanas. Hoje eu tenho que sair da minha casa e ir para outra casa para poder orar. Hoje eu tenho que sair da minha casa para ir para outra casa para poder orar. Essa talvez seja a frase mais forte, né? Óbvio, eu vou falar sobre algumas coisas que ela já falou nesse mesmo trecho aqui. Mas essa frase, hoje eu preciso sair da minha casa para ir para outra casa para poder orar. Peraí, o ministro Alexandre de Moraes proibiu ela de orar? A prisão domiciliar, que é pro marido dela, a proíbe de fazer orações, de orar ao seu Deus, de prestar sacrifícios? Eu não entendi, não. Talvez porque não seja verdade, né? É óbvio que não. A própria Bíblia diz, né? Jesus diz, se você for orar, você entra no seu quarto, fecha a porta e ora lá no seu quarto, com a portinha fechada, que o meu pai que tudo vê, ele vai te ouvir. Ponto. Não precisa, né? Não precisa. Mas enfim. Aí, esse é o ponto 1. Ponto 2, culto doméstico. Pra mim, eu não sei você, né? Mas para mim, a definição de culto doméstico é um culto na família. Culto no lar é outra coisa, né? Mas o culto doméstico, já tá dizendo, irmão, é culto dentro de casa. Então, como é que você faz um culto doméstico? Você faz um culto doméstico com seu esposo, com seus filhos. Se tiver naquele dia na sua casa alguém de fora visitando, que está hospedado na sua casa, e aí ele quiser, ele também pode participar. Mas culto doméstico, originalmente, não é o culto em que você chama os vizinhos para participar. O culto que você traz pessoas de fora, que você traz irmãos de outras igrejas, as irmãs do Coque, como ela disse ali, são aqueles chamados cultos nos lares, né? Onde você monta tipo uma espécie de célula, né? Trazendo uma linguagem mais contemporânea, e aí você faz aquele culto ali, traz um profeta, que traz uma revelação, aquela coisa toda. Agora, culto doméstico, não. De novo, o ministro Alexandre de Moraes, meu Deus do céu, ele proibiu, foi, o culto doméstico na casa do preso? Não. Pelo que eu sei, a prisão domiciliar impede que ele saia de casa, impede que ele pegue no telefone, que ele use as redes sociais. É basicamente a mesma coisa que acontece no presídio. Se dentro de um presídio, no sistema prisional, em regime fechado, o preso pode ter acesso a cultos, por que não dentro de casa?
Eu não consigo entender, não. Eu fiquei confuso com essa fala aqui. E aí, irmão, eu não preciso nem falar sobre a retórica de novo, de perseguição religiosa que ela disse aqui, de cerceamento de liberdade de expressão, como ela disse aqui, porque, obviamente, isso é uma das maiores falácias que, de novo, e por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque a igreja está, de novo, comprando essa história. Isso aconteceu em 2018. Isso aconteceu em 2022 e a igreja brasileira tá caindo nesse papo furado. O Jairinho que aparece aqui na tela, olha lá, mãozinha no bolso. Gente, a gente não pode esquecer, dê um Google aí, coloca assim, AD Alfa, Fuxico Gospel, Polícia Federal. E você vai saber o que aconteceu com a AD Alfa, quando um médico que foi preso, acusado de desviar muita grana da saúde da cidade de Lilá, é quem bancava o aluguel da igreja. O cara era membro da igreja, era obreiro da igreja lá. Salvo engano, até era presbítero. Os carros de luxo, as ambulâncias, o esquema envolvia a ambulância, ficavam na garagem da AD Alfa, ninguém sabe, tá no Fuxico Gospel. Isso aqui faz tempo, irmão. Faz tempo. Eu tô esperando até agora Cassiano, o marido, processar o Fuxico, porque a gente trouxe essa informação. Lembra? A gente publicou isso lá. Depois de um Google, Polícia Federal, Cassiane, AD Alfa. Você vai encontrar todas as informações. E aí são os paladinos da justiça que agora estão ali para poder dizer: nós estamos tendo nossa liberdade cerceada. Oi? Menos, né, irmão? Menos. A AD Alfa tem, né? Os porões da AD Alfa tem muita coisa, irmão. Os porões da AD Alfa tem muita coisa. Nunca foi preso o Jairinho, né? Por quê? Porque talvez não tenha cometido nenhum crime. Não é isso? Tivesse cometido crime, teria sido preso. Como não cometeu nenhum crime, não teve a sua liberdade cerceada. Olha que interessante. Mas tá lá, no altar da AD Alfa, a irmã Michele Bolsonaro, para dizer que nós estamos sendo perseguidos, não posso mais orar na minha casa. Bom, reagindo a isso, quem fez um vídeo, né, falando a respeito dessa situação, desse posicionamento do nosso irmão Michele Bolsonaro, foi o deputado Ottoni de Paula, que fez um comentário, eu acho muito interessante, muito pertinente para um momento, e por isso a gente vai trazer aqui. Vamos acompanhar? O que é isso aqui? A irmã Michele Bolsonaro, por quem eu tenho um carinho muito grande, ex-primeira-dama do Brasil, ela está em culto reafirmando que nós estamos tendo uma perseguição religiosa. E por que eu estou afirmando novamente que nós não estamos tendo uma perseguição religiosa? Primeiro, o ministro Alexandre de Moraes não proibiu a irmã Michele Bolsonaro de fazer culto dentro da casa dela. Ela pode fazer culto, ela pode cantar hinos ao Senhor, ela pode evangelizar o esposo dela, perguntar se ele quer aceitar Jesus como salvador da vida dele. Ela pode fazer tudo isso, inclusive pode chamar as pessoas que trabalham dentro da casa dela para estar cultuando. Só não pode levar ou trazer uma pessoa de fora, porque a casa dela virou uma prisão preventiva do ex-presidente. Ok? Então, ponto número 1. Não houve nenhuma proibição do ministro. E eu não estou aqui defendendo o ministro não, tá? Porque eu sofri. Eu tive busca e apreensão na minha casa ordenada por ele. Eu tive a Polícia Federal na minha casa. Eu fiquei 2 anos sem rede social. Aqui, eu só estou defendendo a verdade e protegendo a igreja. Protegendo a igreja, e eu quero chamar a atenção dos líderes. Essa guerra é uma guerra política, não é uma guerra religiosa. Se nós continuarmos acreditando nessa narrativa, esse governo já é de esquerda. Se nós agora começarmos a atiçar, dizendo que estamos tendo uma perseguição religiosa, sabe o que é uma perseguição religiosa, senhores pastores? Perseguição religiosa é a Receita Federal dentro de nossas igrejas. Aí, peraí, Ottoni de Paula, aí sim, né? Já pensou a Receita Federal dentro das igrejas? Vamos ver isso aqui. Quanto é que arrecadou esse mês? Quanto é que pagou? Quanto é que pagou de funcionário? Para onde é que veio? Para onde é que vai esse dinheiro? De onde é que vem? Quem são os principais ofertantes? Quais são as empresas que têm ofertado aqui? Essas perguntas que a Receita, esporadicamente, às vezes, costuma fazer. E a gente poderia começar a questionar isso aí. Será que estamos vivendo realmente uma perseguição religiosa? Será que, de fato, o que a Receita Federal está fazendo aqui, que nunca fez, é procurar realmente pelo em ovo, né? Como diz a história. Estão realmente procurando aqui alguma coisa para nos prejudicar? Porque se for procurar, encontra ou não encontra? Encontra.
Encontra. Mas aí os pastores estão de novo vendendo essa historinha de que a igreja está vivendo a perseguição religiosa. E eu sei, de novo, esse é um tema espinhoso, né? Porque a igreja voltou a ser sequestrada por uma narrativa imaginativa, né? Imaginativa, de coisas da cabeça das pessoas. E digo de novo, peraí, isso é da cabeça das pessoas do baixo clero. Pessoas como a Michelle Bolsonaro, pessoas como o Silas Malafaia, pessoas como tantos outros que estão lá em cima, que se beneficiam diretamente com essa narrativa, não estão falando por falar. Eles falam porque isso é método. A ideia é essa. Eles sabem que eles estão com a mentira. Eles sabem que eles não estão falando a verdade. É diferente. Uma coisa é alguém cair nesse conto do vigário e vender uma coisa que ela acredita no seu mais profundo âmago do seu coração. Outra coisa é Michelle Bolsonaro chegar no altar de uma igreja, sabe, e dizer isso sabendo, tendo a mais absoluta certeza de que é mentira. Isso é que é muito triste. Talvez pior do que isso é o Jairinho abrir o espaço na sua igreja para isso. Mas vai. Por que que vai? Porque é uma ex-primeira-dama, né? É alguém que pode disputar um cargo e lá na frente ser alguém importante para a igreja. Então é sempre bom ter um canal, uma via de acesso a quem está no poder. Por isso que as igrejas estão trilhando esse caminho. E, de novo, não é a igreja, o baixo clero, é a liderança, que sabe da mentira, sabe que não é verdade e mesmo assim ajudam a propagar esse tipo de narrativa. Portanto, não se deixe conduzir por isso. Faça suas próprias análises, faça suas próprias pesquisas, leia por si só, faça também você mesmo as suas perguntas e se baseie no que é fato e não no que é possibilidade, porque uma das narrativas, uma das estratégias para construir as narrativas é exatamente essa. Se a gente não fizer isso aqui, olha, vai acontecer tal coisa. É aquela ideia da teoria da conspiração, né? Ah, mas por baixo ele está dizendo que é isso, mas na verdade ele não quer dizer isso, ele quer dizer aquilo. Oi? Não. Você tem que tomar decisões baseadas no fato. E não no que você acha que a sua cabecinha imaginativa pode criar para justificar e dizer, não, isso aqui não é isso aqui não. Na verdade, o que está por trás disso que é outra coisa. Não, gente, e o fato é, no Brasil não há perseguição religiosa a evangélicos. No Brasil, você sai de casa e você vai para a igreja e você volta e a polícia não te para de forma nenhuma. Porque você está com a Bíblia na mão. Enquanto você está num culto, a polícia não entra para pegar todo mundo e prender, porque vocês estão cultuando a Deus. Tá acontecendo isso no Brasil? Não. Então, ponto. Não há perseguição religiosa. O que há é uma pessoa que está presa em regime de prisão domiciliar e aí vem com essa narrativa para dizer, não, eu não posso nem orar. Conversa para boi dormir, irmã Michele. Pra cima de Moá. Faça isso não, minha irmã. Faça isso não. Comenta aqui embaixo nos comentários aí, com o risco de muita gente dizer que sim, que estamos tendo muita perseguição religiosa, mas mesmo assim, comenta aqui o espaço é democrático, aqui não tem perseguição não. Comenta, teu comentário não vai ser apagado e você não vai ter cerceado a sua liberdade de comentar. Comenta, deixa a tua opinião, se tá, se não tá tendo perseguição religiosa. Comenta, compartilha, deixa o like e tchau.